Olá, meus queridos, estão vocês bem prontos para mais um dia da nossa jornada do Apocalipse? Alguns estão fazendo aí pela madrugada, outros pela manhã. Infelizmente, outros não estão fazendo. Vamos divulgar esses vídeos, vamos compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas vejam, tá bom? Curtam, comentem, inscrevam-se no canal se você ainda não é inscrito, tá? Que nós vamos aí, com fé em Deus, até o final. Estudar até o final do livro do Apocalipse. Se você nunca teve essa oportunidade, você está tendo agora, então não perca, tá bom? Ontem nós falamos aí da primeira igreja, que é Éfeso, isso mesmo, a igreja primitiva. Eu falei para vocês que o período dela, profeticamente falando, podemos representar do ano 31 até o ano 100, até a morte de João. E a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. Essa igreja, essa cidade, Esmirna, posso falar aqui um pouco dela também para vocês. Então ela era uma importante cidade portuária a cerca de 50 quilômetros ao norte de Éfeso. Ela tinha uma grande população judaica na época de João. A palavra Esmirna significa mirra, um agradável perfume. Representa aí o perfume de Cristo em meio à perseguição. Perseguição. Isso aí. Então, cerca do ano 100 e o período dessa igreja, podemos representar que ela vai do ano 100 ao ano 313. Isso mesmo. Vamos aprender o porquê? Vamos lá. Vou ler com vocês a partir do verso 8, tá bom? Esmirna. Nós vemos aí Jesus, se apresentando, aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, tornou a viver. Novamente, Jesus aí dizendo que conhece todas as coisas. Deus está vendo tudo que está acontecendo. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui um passo a passo para vocês e mostrando aí o que essas palavras aqui simbolizam, significam, representando algumas características daquela igreja, da segunda igreja. Então, vamos lá. Verso 9. Conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação. A primeira igreja, que é Éfeso, ela é uma igreja militante. Ela é uma igreja militante. Eu vou já dar um spoiler aí. Você lembra do primeiro selo, do cavalo branco? Que o cavaleiro vem vencendo e para vencer? Isso mesmo. Tanto as igrejas quanto os selos e as trombetas têm praticamente os mesmos períodos de tempo. E cada uma delas representa algo neste determinado tempo. Então, quando você vê ali no primeiro selo um cavalo branco, vencendo e para vencer, que vem vencendo e para vencer, ali representa a igreja primitiva, militante, que saiu vencendo para vencer. É isso mesmo. Então, fica aí que vocês vão aprender muito mais. Conheço a tua tribulação, meus irmãos. Do ano 100 a 313 só teve perseguição. Perseguição, perseguição, perseguição. Muito sofrimento, tá bom? Muito sofrimento mesmo. Os cristãos eram lançados ali nos anfiteatros. Eles eram crucificados, eles eram jogados aos leões, tá bom? Aí diz assim, conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Que pobreza? Pobreza material. Essa igreja não era uma igreja pobre espiritualmente, mas ela tinha pobreza material. Por quê? Porque quando elas diziam assim, eu sou cristão, então tudo que eles tinham eram tomados. Eles eram muito perseguidos, perdiam tudo que tinham. Tá? Mas tu és rico, mas tu és rico. É uma igreja pobre material, mas é uma igreja rica espiritualmente. É uma igreja que passava muitas perseguições, mas era uma igreja poderosamente instruída pelo Espírito de Deus. Era uma igreja que, embora perseguida, era uma igreja vitoriosa, vencedora, que muitas pessoas se converteram e se convertiam, vendo ali mesmo o martírio daqueles que se diziam cristãos e o eram verdadeiramente. Continuando. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui é muito interessante.
aí fala realmente dos judeus. E os judeus, eles foram quem iniciaram aí as perseguições contra os cristãos, né? Iniciou com os judeus e aí Roma, né? Os imperadores romanos pegaram essa raiva, esse ódio, né? Desenfreado contra os cristãos. E a blasfêmia por quê? Porque, olha que interessante, né? Porque embora eles perseguissem os cristãos, eles eram como Saulo, né? Antes de se converter. Eles achavam que estavam fazendo aquilo em nome de Deus. Por isso a blasfêmia. Perseguiam o povo de Deus, dizendo que era em nome de Deus. Isso é muito interessante. E isso acontece também com a igreja cristã quando ela começa a se corromper. Ela começa a perseguir, a matar, a queimar as pessoas, torturar em nome de Deus. Então, vamos lá. Sendo antes sinagoga de Satanás. Né? Achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas estavam fazendo a vontade do inimigo. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Então, Cristo ele traz aqui um acalento. Né? Ele diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Mas também adverte, ele diz assim, olha, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então, o que isso significa? Vamos lá. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, tereis tribulações ali de 10 dias. Ó, dias, profeticamente falando, significa anos. Um dia, um ano. Quando o texto é simbólico, a data, os dias também é simbólico. Então aqui, Jesus está falando de uma perseguição que duraria 10 anos. Tá? Diz assim, ó. E sabe o que é interessante? Veja que Jesus no início diz assim, ó, não temas as coisas que tem de sofrer. É como se ele dissesse assim, ó, logo, logo está acabando o seu sofrimento. Vamos lá. Então, ó, como eu falei para vocês, essa igreja começou ali, o seu período profético começou no ano 100, e de lá, né, em diante foi muita perseguição através dos imperadores. Os imperadores eram muito maus mesmo, tem toda a história aí para contar. Chegamos aí no ano 300, né, no ano 303, né, Diocleciano ele baixou aí os piores decretos de morte e destruição para todos os cristãos. Ele queria realmente acabar, né, acabar com todos os cristãos, tá bom? E aí durou do ano 303, né, até o ano 313. 10 anos de duras perseguições aí contra os cristãos. Por isso aqui, 10 dias, né? E Cristo ainda fala assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso mesmo. Então, Cristo está dizendo, vocês serão perseguidos, vocês serão massacrados, serão lançados nos anfiteatros para serem comidos pelos leões, serão crucificados, mas sejam fiéis até a morte, porque eu dar-te-ei a coroa da vida. Então, isso realmente foi o que trouxe força para o povo de Deus durante esse período. Esse período de perseguição, ele acaba no ano 13, né? Como eu falei que essa igreja perseguida ela vai do ano 100 até o ano 313. Quando Constantino ele sobe ao poder, né? E Constantino ele traz aí o Édito de Constantino, onde ele baixa aí, né, liberdade, onde ele dá liberdade religiosa para os cristãos cultuar também o seu Deus. Né? Então essa liberdade religiosa cessa a perseguição, né, por um tempo, entre aspas, cessa ali a perseguição e aí os cristãos podem voltar a ter uma vida normal e a ter os seus trabalhos novamente, a ter as suas casas e tudo mais. É muito, muito importante o papel de Constantino na história, né, na história da igreja, tá bom? E nós vamos aprender mais sobre aquilo que verdadeiramente aconteceu a partir desse ano 313, quando nós estudarmos amanhã sobre a próxima igreja, tá bom? Então vamos lá. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Isso aqui é perfeito. Isso aqui é perfeito. Cristo está dizendo assim, ó, seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Vocês que serão lançados nos cárceres, que serão mortos,
vocês de modo algum, se vocês forem fiéis, vocês não passarão por uma segunda morte, porque vocês vão ressuscitar quando eu voltar. Só quem passará por essa segunda morte é aqueles que negaram a Jesus, né? É aqueles que não se arrependerem, que não se voltarem para Cristo. Então, assim nós encerramos por hoje, né, a parte aí, né, da igreja perseguida, Esmirna, tá bom? Então que Deus abençoe e espero vocês amanhã, tá bom? Para acompanhar aí sobre a terceira igreja, a igreja do Apocalipse, tá? Então que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.